Basílica de São Marcos. A Basílica de São Marcos está localizada em Veneza, com vista para o Palácio dos Ducal e para a Praça de São Marcos. Simbolizou por muito tempo a estabilidade e grandeza da Sereníssima República de Veneza, devido à luxúria de joias e tesouros. A Basílica possui cerca de 1.200 anos, sendo que ainda está de pé hoje. Foi reconstruída 2 vezes devido às rebeliões da época. Porém, a construção atual iniciou no ano de 1063, com o desenvolvimento da base do edifício, feito pelo construtor Domenico Contarini. Em seguida, por volta dos anos 1071, o construtor Selvo iniciou os mosaicos dentro da igreja. Já o terceiro responsável pelo edifício, Domenico Vitali Falier, deu a consagração da Basílica a São Marcos, em 8 de outubro de 1094. A Basílica era grandiosamente rica, pois os mercadores, em seus contatos com outras terras, traziam muitos artefatos de luxo e riqueza a fim de decorá-la, como colunas, capitéis, frisos. Na frente da Basílica está localizado o campanário, parte do conjunto arquitetônico, sendo este construído com as demais proporções do seu antecessor, que foi destruído em 1902 e o novo campanário foi consagrado em 1912, após 10 anos de construção. A planta baixa da basílica possui formato de cruz grega, encimada por 5 cúpulas, uma maior no centro e outras 4 nos braços da cruz, sendo que em cada braço da cruz grega ergueu-se um arco. Sobre este arco colocaram um tambor, originando assim as cúpulas. Cada braço da cruz possui uma nave central e 2 naves laterais, menores, semelhantes à antiga Basílica dos Santos Apóstolos de Constantinopla e de Santa Sofia. Suas fachadas foram erguidas com tijolo à vista, que depois foram cobertos por mármore. Algumas de suas colunas possuem tons diferentes, com mármore vermelho, muito cobiçado por significar poder. Existem nas fachadas pinturas de diferentes épocas, representa lendas, crenças e as fases da construção da própria basílica. Pode-se observar ainda algumas esculturas e estátuas, como a dos 4 cavalos, que possui relatos de serem da época do imperador Constantino, levados a Veneza durante o saque de Constantinopla em 1204. Os tetracás, que representavam Diocleciano e seus 3 co-governantes, e sua própria estátua de São Marcos. Nota-se que a arquitetura das fachadas segue a linha de arcos e cúpulas, sendo estes extremamente decorado com o estilo bizantino. Sua fachada principal está localizada a oeste e as cúpulas originais da basílica foram cobertas, de modo de que ficassem mais erguidas, assemelhando-se à arquitetura gótica do Palácio Ducal, localizado ao lado. Em seu interior, são mais de 8.000 metros quadrados de decoração à base de mármore, mosaico de ouro, bronze e pedras, com padrões geométricos e ilustrações que demonstram a passagem do Antigo Testamento, da vida de Jesus Cristo, de São Marcos e outros santos. No centro do altar principal está o túmulo de São Marcos, já que existe incerteza sobre a localização do seu corpo, que se presume ter sido saqueado e reencontrado, sendo guardado sob a confiança de um doge. Quando este morreu, nada mais se soube sobre o corpo de São Marcos. Em 1094, durante uma reforma, foi encontrado o corpo do santo, ao lado de um pilar, sendo então transferido para o altar onde está hoje. Atrás do altar localiza-se o La Pala de Ouro,
grande painel de ouro de 1105 decorado com zafira, rubis e esmeraldas. A Basílica de São Marcos é um importante marco para a arquitetura da época bizantina, sendo considerada a mais famosa da Veneza. Devido à sua ótima conservação até os dias de hoje, permanece aberta para a visitação de turistas que ainda queiram apreciar esta maravilha da arte e arquitetura. Catedral de Pisa. Um dos lugares considerados o mais sagrados da Itália é a Catedral de Pisa, no estilo românico. A catedral foi projetada pelo arquiteto Busqueto, sendo que para homenageá-lo, seu corpo foi enterrado em um dos arcos cegos da fachada em mármore do edifício. A catedral faz parte de um conjunto arquitetônico composto pela própria catedral. O baptistério, a campanilha, mais conhecida como Torre de Pisa, e o Campo Santo. Sua planta baixa é longitudinal e em forma de cruz, com uma nave central e duas naves laterais menores, seguindo para um transepto que ambos os lados também possui uma nave central e duas naves laterais menores, com característica da arquitetura paleocristã e influências romanas, possuindo uma cúpula no cruzeiro. Pouco tempo depois, a planta foi ampliada pelo arquiteto Rainaldo, que desenhou a atual fachada. Realizada sob a supervisão dos escultores Guglielmo e Biduino, em 1595 a catedral incendiou, sendo em seguida restaurada e reformada, recebendo suas portas de bronze. As fachadas da Catedral de Pisa são decoradas com um painel de mármore, policromo e mosaicos. Nota-se a presença de uma série de grandes arcadas cegas, após um pavimento com algumas colunatas e pilares, com capitéis decorados de forma delicada na ordem coríntia, e por último, outra série de colunatas semelhantes. Os arcos e colunas presentes na fachada surgem como diferentes elementos estruturais dentro da fachada. Algumas das colunas são de origem romana, já que era frequente incorporar materiais de outros edifícios em ruínas em novas edificações. Com o passar do tempo, os braços da cruz foram alargados, sendo anexadas capelas devocionais. Suas aberturas são raras e estreitas. A Catedral de Pisa possui vários mosaicos para decoração, como na fachada, piso das naves e abóbada central, sendo a maioria com cores quentes. O revestimento, tanto interno quanto externo, é em mármore branco com linhas horizontais, alternadas com mármore verde escuro, produzindo o efeito de tranquilidade para o edifício. O pé direito, no interior, é mais elevado do que nas basílicas tradicionais, devido à criação de galerias no segundo piso, e sobre o transepto foi instalada uma cúpula em forma de elipse, afrescada por dentro com uma cena da Virgem Maria na Glória dos Santos. E no altar localiza-se o crucifixo de bronze, decorando a catedral. A catedral também preserva um precioso acervo de objetos litúrgicos do século XVII. A partir de 1700, o interior do templo começou a ser redecorado com várias pinturas e relevos, financiados por uma associação de cidadãos pisanos. Devido à sua significância para a arquitetura e a arte e sua incrível conservação, a mesma ainda continua a ser utilizada como igreja, realizando missas, além de estar aberta para a visitação de turistas. Catedral de Wells. A Catedral de Wells está localizada na cidade de Wells, na Inglaterra, sendo dedicada ao Santo André. Foi construída entre os anos de 1175 e 1490, substituindo uma antiga igreja construída no mesmo local no ano de 705. Sua arquitetura possui perfeita harmonia com a escultura e a pintura para criar um monumento galante, cujas dimensões enormes não diminuem sua elegância. A catedral apresenta o estilo inglês gótico, sendo, por alguns autores, considerada a primeira catedral gótica da Europa, que rompe com os padrões românicos. Esse estilo foi trazido da França pelo bispo Reginaldo de Bourbon. Os arquitetos responsáveis pela edificação durante o período gótico foram Thomas Whitney e William Joy.
A planta baixa da catedral é em forma de cruz latina, orientada para o leste, possuindo 3 naves, uma central e 2 laterais menores, sendo a nave central maior e mais alta do que as outras. Outras características da catedral são a cabeceira plana, o cruzeiro duplo, a Lady Chapel, capela de Nossa Senhora, localizada em um nível superior, e as salas capitulares de planta centralizada que permite a construção de impressionantes abóbadas em leque. Destaca-se na fachada a sua grande altura, de cerca de 126 metros de comprimento, suas esculturas e uma série de arcos ogivais que funcionam como nichos, criando um efeito plástico, além de seus vitrais nas janelas da fachada oriental, o que pode ser considerado raro na Inglaterra. Possui um comprimento de 46 metros entre as torres e a sua superfície se desenrola um dos mais ricos conjuntos de esculturas da Inglaterra, que conta com 365 estátuas policromadas que mostram reis, cavalheiros e santos, a maioria deles com medidas reais. Em uma de suas fachadas localiza-se o relógio de Wells. Esse foi desenvolvido em 1390 e está em funcionamento até os dias de hoje, sendo que a cada 30 minutos os cavalheiros posicionados acima do relógio batem o sino. O trabalho em pedras das suas arcadas pontiagudas e pilares canelados em seu interior é caracterizado pela complexidade das molduras e vitalidade dos capitéis esculpidos no estilo folheado. Na catedral encontra-se o Decorated Style, que é o erguimento de uma grande torre no vão central do cruzeiro de Wells. Em seu interior possui abóbadas ogivais nervuradas. As abóbadas do coro são as mais decoradas da catedral. Na ábside possui arcos em forma de tesoura, característico à arquitetura da catedral. Wells é uma catedral de grande importância para a arquitetura no estilo inglês, gótico. Apresenta um todo harmonioso, diferenciando-se das demais catedrais medievais inglesas, que seguiam o estilo inicial românico. É considerada por muitos autores a catedral mais poética de todas as catedrais inglesas. Possui uma boa conservação e está aberta atualmente para a visitação de turistas. Guardate, Christi, la